Você já percebeu como algumas pessoas parecem manter o controle emocional mesmo quando estão sendo provocadas, enquanto outras revelam tudo sem dizer uma palavra? Basta uma crítica, um olhar de desprezo ou um comentário irônico, e sem perceber, a reação surge. O tom de voz muda, o corpo tensiona, a expressão denuncia. E nesse instante silencioso, algo acontece. A outra pessoa entende que conseguiu te atingir, não porque você disse algo, mas porque demonstrou. No jogo psicológico das relações humanas, quem revela demais perde poder. Não estamos falando de frieza artificial ou de bloquear sentimentos. Isso seria apenas outra forma de fraqueza emocional. Estamos falando de domínio emocional, a habilidade silenciosa de sentir sem entregar. Porque pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que não sentem nada. São aquelas que não deixam suas emoções serem usadas contra elas. O problema é que a maioria das pessoas acredita que força emocional significa responder, se defender ou provar que não foi afetada. Mas essa necessidade de reagir é justamente o que denuncia insegurança interna. Quanto mais você tenta mostrar que está no controle, mais sinais inconscientes você envia de que não está. E pessoas com inteligência emocional afiada percebem isso imediatamente. Elas observam microexpressões, pausas, mudanças no ritmo da fala e entendem exatamente onde você é vulnerável. Existe um padrão invisível. Sempre que alguém consegue provocar uma reação emocional em você, essa pessoa assume uma posição de vantagem psicológica. Não importa se foi no trabalho, em casa ou em uma conversa casual. O momento em que você perde a neutralidade emocional é o momento em que você entrega o controle da situação. E o mais perigoso é que isso acontece de forma automática, quase imperceptível. Mas há algo que poucas pessoas entendem. Demonstrar fraqueza emocional não está no que você sente, está no que você mostra. E existem comportamentos sutis que revelam essa fragilidade antes mesmo de você perceber. Alguns deles parecem inofensivos, até naturais, mas funcionam como sinais claros para quem sabe ler o comportamento humano. E é exatamente aqui que começa a parte mais importante. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Uma conversa simples que terminou com você pensando demais depois, uma provocação que ficou ecoando na sua mente, ou aquele momento em que você tentou manter a calma, mas sentiu que algo em você foi exposto. Isso acontece porque reagir emocionalmente é natural, mas aprender a controlar o que você demonstra é uma habilidade rara. E quanto mais você desenvolve esse domínio emocional, mais você percebe como as dinâmicas de poder ao seu redor começam a mudar. As pessoas passam a te observar de outra forma, com mais cautela, mais respeito e até um certo receio silencioso. Se esse tipo de conteúdo sobre psicologia sombria, inteligência emocional e controle mental faz sentido para você, deixe sua curtida agora. Isso mostra que esse tipo de análise profunda realmente te ajuda e também faz com que o vídeo alcance mais pessoas que estão tentando desenvolver força emocional e não sabem por onde começar. Às vezes, um simples gesto como esse contribui para que mais pessoas aprendam a não serem manipuladas emocionalmente. E me conta nos comentários, você já sentiu que alguém tentou te provocar só para ver sua reação? Ou já percebeu que demonstrou fraqueza emocional sem querer? Escrever isso não é apenas participar, é também um exercício de consciência emocional. Quando você identifica essas situações, começa a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. E essa percepção já é o primeiro passo para não cair mais nesses jogos psicológicos. Se você quer aprender a manter a calma sob pressão, desenvolver postura emocional forte e entender os sinais invisíveis que influenciam o respeito das pessoas, inscreva-se no canal.
porque nos próximos minutos você vai descobrir quais são os comportamentos que mais denunciam fragilidade emocional. E por que evitar esses sinais pode mudar completamente a forma como os outros te enxergam. Existe algo curioso sobre a fraqueza emocional. Ela raramente aparece em grandes explosões. Na maioria das vezes, ela surge nos pequenos detalhes, no olhar que desvia, na resposta apressada, na necessidade de se explicar demais. Quem observa com atenção percebe esses sinais quase invisíveis. E é nesse momento que o jogo psicológico começa. Porque quando alguém identifica que você reage facilmente, essa pessoa entende que tem acesso direto às suas emoções. E isso muda completamente a dinâmica de poder. Talvez você já tenha sentido isso. Você entra em uma conversa com postura tranquila, mas basta uma provocação sutil. E sua mente começa a trabalhar. Você pensa no que responder, tenta se defender, quer mostrar que não foi afetado. Só que, enquanto isso acontece internamente, seu corpo já está comunicando tudo. A respiração muda, o ritmo da fala acelera, a expressão se altera. E mesmo que você diga, não me importo, a mensagem silenciosa foi entregue. A verdade é que pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que têm as melhores respostas. Elas são aquelas que não sentem urgência em responder. Existe uma diferença enorme entre reagir e escolher reagir. Quem reage automaticamente perde o controle emocional. Quem escolhe quando e como reagir demonstra domínio psicológico. E esse domínio não precisa ser agressivo nem frio, ele é calmo, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. Um dos maiores erros é acreditar que demonstrar força emocional significa se tornar distante ou indiferente o tempo todo. Isso não é força, isso é máscara. E máscaras emocionais quebram rápido, principalmente quando alguém pressiona. Força emocional verdadeira está na neutralidade consciente. Você sente, você percebe, mas não entrega. É como se existisse um espaço entre o que acontece e a sua reação, e é nesse espaço que nasce o autocontrole. Pense nas pessoas que naturalmente transmitem respeito. Elas não levantam a voz, não entram em discussões desnecessárias, não tentam provar nada. Existe algo nelas que comunica segurança interna, e esse algo não é o que elas dizem, é o que elas não demonstram. Elas não deixam que pequenas provocações alterem sua postura. Não mostram irritação fácil. Não demonstram ansiedade por aprovação. Isso cria uma aura de estabilidade emocional que influencia o comportamento dos outros, porque, no fundo, as pessoas testam umas às outras o tempo todo. Às vezes de forma consciente, às vezes não. Um comentário sarcástico, uma crítica indireta, uma tentativa de te colocar em dúvida. São pequenas sondagens emocionais. Quem reage imediatamente mostra vulnerabilidade. Quem mantém a calma cria uma barreira invisível. E quando alguém percebe que não consegue te desestabilizar, algo muda. O respeito começa a surgir de forma natural. O problema é que fomos condicionados a acreditar que precisamos responder tudo, que ficar em silêncio significa perder, que não se justificar é sinal de fraqueza. Mas na prática, acontece o oposto. Quanto mais você tenta explicar suas emoções, mais você as expõe. E quanto mais você as expõe, mais espaço você dá para que sejam usadas contra você. O silêncio estratégico, quando usado com consciência, não é ausência, é controle emocional em ação. Existe um momento específico em que a fraqueza emocional aparece com mais força, quando você sente que precisa provar algo, provar que não foi afetado, provar que está certo, provar que é forte. Essa necessidade cria tensão interna e essa tensão transparece. Pessoas com inteligência emocional conseguem perceber isso facilmente. Elas não precisam que você diga nada. Elas observam a sua energia, a sua postura, o seu comportamento e entendem onde pressionar. Agora imagine o contrário.
Imagine alguém tentando te provocar e não encontrando reação. Você escuta, mantém a expressão neutra, responde com calma ou simplesmente não responde. Nesse instante, a dinâmica muda. A outra pessoa começa a se questionar. Ela não consegue ler você. Não sabe se te afetou. E essa incerteza tira dela o controle emocional da situação. Quem não revela suas emoções mantém o poder psicológico. Isso não significa ignorar tudo ou aceitar desrespeito. Significa escolher o momento certo. Pessoas com domínio emocional entendem que nem toda provocação merece resposta imediata. Às vezes, a resposta mais forte é não reagir. Às vezes, o controle emocional é demonstrado justamente na ausência de reação. E isso cria uma sensação de estabilidade que naturalmente influencia o ambiente ao seu redor. Repare como algumas pessoas parecem impossíveis de desestabilizar. Não importa o que aconteça, elas mantêm o mesmo tom, o mesmo ritmo, a mesma presença. Isso não é falta de emoção, é consciência emocional. Elas sentem tudo, mas filtram o que demonstram. Existe um processamento interno antes da reação externa. E esse pequeno intervalo é o que diferencia impulsividade de força emocional. A maioria das pessoas vive no modo automático. Algo acontece, elas reagem. Alguém critica, elas se defendem. Alguém provoca, elas entram no jogo. Esse ciclo cria padrões emocionais previsíveis. E quando você é previsível, você é manipulável. Quem aprende a controlar suas respostas, quebra esse padrão. E quando você quebra o padrão, as pessoas perdem a capacidade de antecipar sua reação. Isso gera respeito silencioso. Existe também um detalhe importante. Demonstrar fraqueza emocional não está apenas em reagir com raiva. Às vezes, está em reagir com ansiedade, com necessidade de agradar, com medo de desaprovação. Todas essas reações comunicam insegurança interna, e insegurança emocional é percebida rapidamente, não porque as pessoas analisam conscientemente, mas porque sentem. O comportamento humano capta essas nuances o tempo todo. Quanto mais você observa isso, mais percebe que força emocional é uma forma de comunicação silenciosa. Você não precisa dizer que está no controle. Sua postura diz. Seu tom de voz diz. Sua calma diz. E essa comunicação não verbal é muito mais poderosa do que qualquer argumento. Pessoas que dominam esse nível de inteligência emocional influenciam sem precisar convencer. Talvez você esteja percebendo agora que não se trata de esconder sentimentos, mas de escolher o que revelar. Existe uma grande diferença entre sentir algo e permitir que isso seja visível. Quando você aprende a administrar essa diferença, começa a criar uma presença emocional mais estável. E essa estabilidade faz com que os outros pensem duas vezes antes de tentar te desestabilizar. Se essa ideia faz sentido para você, escreve nos comentários a palavra controle. Isso funciona como um compromisso silencioso com o seu próprio desenvolvimento emocional. Quando você declara isso, sua mente começa a buscar mais consciência nas situações do dia a dia. E essa atenção é o primeiro passo para não demonstrar fraqueza emocional. Porque a partir daqui, vamos entrar nos comportamentos específicos que mais denunciam fragilidade e que a maioria das pessoas nem percebe que está demonstrando. O primeiro comportamento que denuncia fraqueza emocional é a necessidade de responder imediatamente. Você já percebeu como algumas pessoas não suportam o silêncio depois de uma provocação? Elas sentem um impulso quase automático de reagir, como se o silêncio fosse uma derrota. Mas esse impulso é justamente o que entrega vulnerabilidade. Quando você reage rápido demais, mostra que foi afetado. O autocontrole começa quando você se permite pausar. Esse pequeno espaço entre ouvir e responder é onde nasce o domínio emocional.
O silêncio, quando usado com consciência, não é vazio. Ele cria tensão psicológica. Quem provocou espera uma reação. Quando ela não vem, surge a dúvida. Será que não funcionou? Será que ele nem se importou? Essa incerteza muda a dinâmica. De repente, a outra pessoa perde o controle emocional da situação. Você não precisou confrontar, não precisou argumentar, apenas não reagiu. Isso é força emocional silenciosa. O segundo comportamento é tentar se justificar demais. Quando você começa a explicar cada detalhe, tentando provar que não foi afetado, acaba fazendo exatamente o contrário. Justificativas excessivas comunicam insegurança. Pessoas com postura emocional forte não sentem necessidade de se defender o tempo todo. Elas sabem que nem toda crítica merece resposta. Às vezes, quanto menos você fala, mais autoridade transmite. Existe uma armadilha aqui. A mente acredita que explicar vai resolver a situação. Mas na prática, quanto mais você explica, mais demonstra que aquilo te incomodou. E quem está observando percebe. O controle emocional não está em convencer o outro, está em manter sua estabilidade interna, independentemente do que foi dito. Esse é um nível mais profundo de inteligência emocional. O terceiro sinal de fraqueza emocional é a mudança visível no comportamento. Talvez você mantenha a postura no início, mas depois começa a falar mais rápido, gesticular mais, mudar o tom de voz. Esses sinais não verbais são extremamente reveladores. Mesmo que suas palavras estejam controladas, seu corpo pode estar dizendo o contrário. Por isso, força emocional também envolve consciência corporal. Pessoas com domínio emocional mantêm consistência. O tom não muda, a postura não se altera, a expressão permanece neutra. Isso cria uma sensação de estabilidade, e estabilidade emocional é interpretada como segurança interna. Quanto mais previsível sua calma, menos espaço existe para manipulação emocional. O quarto comportamento é tentar provar que está bem. Isso acontece quando alguém diz algo que te atinge e você responde com frases como "não me importo", "tanto faz", "isso não me afeta". O problema é que, quando você verbaliza isso, geralmente já está mostrando que se importou. Pessoas emocionalmente fortes não precisam afirmar que estão bem. Elas simplesmente demonstram isso com sua postura. Existe uma regra silenciosa nas dinâmicas psicológicas. Quem tenta provar força demonstra dúvida interna. Quem realmente está no controle não sente necessidade de afirmar nada. Essa tranquilidade natural comunica muito mais do que qualquer discurso. E com o tempo, as pessoas começam a perceber que não conseguem extrair reação de você. O quinto comportamento é entrar no jogo emocional do outro. Alguém eleva o tom, você eleva também. Alguém ironiza, você responde com ironia. Isso cria um espelhamento emocional. E quando você espelha, perde o controle. O domínio emocional acontece quando você não replica a energia do ambiente. Você mantém sua própria frequência emocional, independente do que acontece ao redor. Imagine duas pessoas conversando. Uma está agitada, tentando provocar. A outra permanece calma, falando devagar, com expressão neutra. Quem parece ter mais controle da situação? Naturalmente, a pessoa calma. Isso acontece porque o cérebro humano associa a estabilidade emocional à liderança psicológica. Quem mantém a calma transmite autoridade silenciosa. Desenvolver isso exige prática. No início, você vai sentir vontade de reagir. Isso é normal. A emoção surge automaticamente. O segredo não é impedir o sentimento, é impedir que ele controle seu comportamento. Com o tempo, você começa a perceber esse impulso antes de agir, e quando percebe, ganha a chance de escolher. Esse momento de escolha é poderoso, porque a partir dele você deixa de ser refém das suas emoções. Você começa a agir com intenção, e pessoas que agem com intenção transmitem segurança emocional. Elas não são previsíveis, não
São facilmente provocadas, não entram em disputas desnecessárias. Se você já percebeu que muitas vezes reage no impulso, comenta aqui a palavra calma. Isso funciona como um lembrete interno. Toda vez que você se encontrar em uma situação tensa, essa palavra pode surgir na sua mente. E esse simples lembrete pode ser suficiente para você não demonstrar fraqueza emocional naquele momento. Existe também algo importante. Controlar suas emoções não significa ignorar limites. Você pode ser firme sem ser reativo. Pode se posicionar sem perder a calma. Na verdade, a firmeza mais respeitada é aquela que vem acompanhada de estabilidade emocional. Quando você fala com tranquilidade, suas palavras têm mais peso. A partir do momento em que você comece a aplicar esses princípios, percebe uma mudança sutil. As pessoas deixam de tentar te provocar com tanta frequência, não porque você disse algo, mas porque sua presença emocional comunica que não vale a pena. E isso cria uma nova dinâmica. Você passa a influenciar o ambiente sem precisar se impor. Nos próximos momentos, vamos entrar nas estratégias práticas que permitem manter essa neutralidade emocional mesmo em situações mais difíceis. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou em algo mais profundo. Talvez você tenha se reconhecido em algumas situações. Talvez tenha percebido padrões que nunca tinha notado antes. E esse já é um sinal de desenvolvimento emocional. Porque só quem busca controle emocional começa a enxergar esses detalhes. Se você quer continuar fortalecendo sua postura, desenvolvendo inteligência emocional e aprendendo a não ser manipulado por jogos psicológicos, este é o momento de se inscrever no canal. A verdade é que a maioria das pessoas nunca aprende isso. Elas continuam reagindo no impulso, entregando suas emoções sem perceber, e depois se perguntam por que não são respeitadas. Mas você está aqui, buscando consciência, buscando domínio emocional. Então, se essa mensagem fez sentido, se você sentiu que precisa desenvolver essa força silenciosa, inscreva-se agora. Assim, você não perde os próximos conteúdos que vão aprofundar ainda mais essa mentalidade. E para reforçar esse compromisso, comenta aqui embaixo: eu controlo minhas emoções. Escrever isso não é apenas interagir, é uma declaração simbólica. Quando você afirma isso, sua mente começa a buscar coerência com essa ideia. E isso aumenta sua atenção nas próximas situações em que alguém tentar te provocar. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo novo, deixe o like no vídeo. Esse gesto simples mostra que você quer mais conteúdos sobre psicologia sombria, domínio emocional e postura mental forte. Além disso, ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também estão tentando parar de demonstrar fraqueza emocional e não sabem por onde começar. E agora, na tela, existe um próximo vídeo que complementa exatamente o que você acabou de aprender. Nele, você vai descobrir um comportamento silencioso que faz qualquer pessoa te respeitar instantaneamente, sem precisar dizer muito. Clique nele agora e continue desenvolvendo sua força emocional, porque quanto mais você entende essas dinâmicas, menos você reage e mais você assume o controle.